E a gente recebe agora o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, para comentar a situação das contas públicas e também detalhar a medida provisória editada pelo governo que prevê uma alíquota de 5% para títulos antes isentos, maior taxação das bets, entre outros aspectos. Muito bom dia, secretário. Prazer ter você aqui. Também muito bom dia, Yuri Pita. Bom dia a vocês. Bom dia também, Vitor Irajá, e bom dia ao secretário. Obrigado por estar conosco. Secretário, eu queria começar perguntando ao senhor exatamente essa perspectiva em torno desse decreto, né, do governo envolvendo o IOF. O governo tinha uma previsão de um impacto, né, nas contas de 20 bilhões de reais e que foi remensurado, né, a partir exatamente dessas modificações propostas depois daquela resistência que a gente acompanhou tanto do setor produtivo quanto no Congresso Nacional. Queria entender, essas alternativas hoje, o que está valendo, qual é a perspectiva exatamente de impacto fiscal e como recuperar exatamente aquele montante inicial? Bom dia a quem nos assiste. Importante esclarecer que depois do primeiro decreto do IOF, a gente abriu um grande debate com as duas casas do Congresso, mediado pelo ministro Haddad e outros ministros do governo Lula, e a gente chegou num bom ponto, em que me parece foi a recalibragem do decreto do IOF. Então, o tema do risco sacado, que foi um tema muito debatido, ele foi reduzido em 80% comparado com o decreto original. O IOF seguro, que atinge, por exemplo, o VGBL, também ele foi recortado, vamos dizer assim, para que a gente atinja somente aqueles aportes no VGBL que superem o valor de R$600 mil no ano, o que é feito por menos de 1% da população brasileira. O IOF crédito sobre as pessoas jurídicas também teve uma redução, principalmente na alíquota fixa. Então, acho que a gente recalibrou o decreto como um todo, mantendo o nosso compromisso com o equilíbrio das contas. Foi editada a medida provisória, que traz ali os seus 6, 7 itens, que mantém o mesmo equilíbrio com o que a gente divulgou dia 22 de maio no relatório bimestral. O que equilíbrio é esse? 20 bilhões para esse ano de 2025, mais 40 bilhões para o ano de 2026. Os 20 bilhões em 25 era o IOF, agora ele fica com menos da metade de IOF, mais da metade com as medidas da medida provisória, e para o ano de 2026, a gente também tem proporcionalmente uma redução do valor do IOF para menos de 20 bi, sendo que mais os outros 20 bi a mais restantes vêm das medidas da medida provisória. Pois é, secretário, as medidas incluídas na MP recém-editada, elas são cruciais para que esses cálculos do governo fechem, né, para que esta conta seja efetivada e não seja necessário nenhum outro bloqueio ou contingenciamento de despesas. Agora, dentro da medida provisória também se vê certa resistência em alguns aspectos. Queria que o senhor detalhasse por que o governo decidiu, por exemplo, passar a tributar títulos que antes eram isentos, se isso não configura um aumento de carga tributária, porque o governo, e ouvi isso do próprio ministro da Fazenda na semana passada, num evento aqui em São Paulo, que ele considera que isso é mais uma das medidas de justiça tributária. Por que isso não é um aumento, de fato, de carga tributária? Eu vou dividir a minha resposta em duas partes. A primeira, assim, quando a gente olha os números da economia brasileira, a gente vê que a gente está num bom momento hoje. Você vê o câmbio está num patamar já menor do que a gente via no fim do ano passado, né, abaixo de 5,50. A inflação, considerado o dado de maio, passa a mostrar uma redução no período de 12 meses. As próprias projeções do mercado apontam para isso, queda de inflação no período de 12 meses. Um número histórico em termos de mínimas, né, em termos de desemprego, pobreza, jovens nem, desigualdade. Para que a gente mantenha esse padrão de números, para que a gente coloque o Brasil nos trilhos, é importante que a gente não esqueça do equilíbrio das contas e da responsabilidade fiscal. Essa é a nossa premissa. Quando a gente olha para a construção do texto da medida provisória, ele foi sondado com os líderes do Congresso e a gente apresenta com o intuito de abrir a conversa com o Congresso Nacional. Tudo o que foi feito na Fazenda até hoje foi apresentado, sempre de muito boa fé. A gente tem uma equipe muito comprometida com o país, que não está especificamente ligada a nenhum setor, é uma equipe com muito interesse público e que está disposto a construir, ouvir as reclamações, ouvir as demandas, para que a gente possa ajustar e não prejudique ninguém. O tema dos títulos isentos, ele é um tema que precisa ser bem explicado aqui para os nossos ouvintes.
primeiro lugar, a gente mantém os títulos como incentivados. Hoje, as pessoas pagam de 15% a 22% até o fim desse ano, tá? A medida provisória vai gerar os efeitos para 2026. Até o fim de 2025, para todas as aplicações financeiras, as pessoas pagam de 15% a 22,5% de imposto de renda. Os títulos isentos têm uma tributação de 0% de imposto de renda. A gente padronizou, de um lado, a tributação em 17,5% para todas as aplicações financeiras. E, de outro lado, estamos instituindo uma alíquota de imposto de renda de 5%, que mantém uma disparidade de 12,5%, portanto, mantendo o título incentivado. Essa pequena diferença ela deve ter um impacto a menor no rendimento dos bancos e dos investidores e não prejudique em nada os setores. O setor do agro e o setor da construção civil não vão ser afetados por essa medida, que são instrumentos financeiros incentivados, o governo sempre deu esse incentivo, que precisa ser revisto no conjunto das mudanças que a gente está fazendo. Acho que fica equilibrado e, repito, segue muito atrativo esse tipo de investimento e não prejudica os setores. Secretário, mas isso que o senhor diz que não vai impactar os setores, na verdade, dizem o contrário, né? Principalmente na taxa de juros e principalmente na oferta de crédito para o funding desses projetos, tanto do setor imobiliário quanto também do agronegócio. Quem que está certo, na verdade? Porque queria entender, o senhor, né, a equipe do Ministério da Fazenda, ouviu esses setores antes dessa taxação de 5% sobre esses títulos? O impacto ele é nulo? Claro, os títulos continuam incentivados exatamente por essa alíquota menor, mas não há nenhum tipo de impacto exatamente dessa migração, por exemplo, de recursos, por exemplo, nesses títulos anteriormente isentos a outros títulos que podem, inclusive, ser mais rentáveis? Veja, que a gente tem um montante de títulos isentos hoje no país de algo como 1,7 trilhão de títulos já emitidos. Todo esse estoque de título emitido, ele não é impactado. Veja, nós não estamos revendo para o estoque. Tudo que foi emitido e ainda segue sendo emitido até o fim desse ano, lembrando que nós estamos falando de imposto de renda, tem um princípio da anualidade que passa a incidir, a gerar efeitos concretos a partir de janeiro de 2026, caso a medida provisória seja aprovada. Para esse ano, esse volume de títulos já emitidos, já lançados, ele não é impactado. Para o ano que vem, passa a ter um impacto mínimo que, de novo, tende a impactar as instituições financeiras que emitem os títulos, as LCIs, as LCAs, por exemplo, e os investidores que tomam, que compram esses títulos. O direcionamento, o termo técnico que a gente usa da parte do funding, né, dos recursos, como você disse, o direcionamento ele não é impactado por setores. É isso que é importante a gente reprisar para que não fique um entendimento errado. Tanto que o Plano Safra de 2025 e o Plano Safra de 2026, eles vão seguir crescendo, batendo os seus recordes, sem ter prejuízo para os recursos do setor do agro. A gente tem conversado sobre o Plano Safra de 2025, que o presidente Lula deve anunciar em breve, e é um Plano Safra robusto, que não tem nenhum tipo de impacto, nenhum tipo de prejuízo com medidas como essa. Agora, secretário, ainda sobre, o senhor mencionou, né, das várias medidas que estão na MP, a questão do fim daquela chamada escadinha e essa padronização em 17,5% de tributação de imposto de renda para as aplicações financeiras. Que tipo de efeito que isso gera, não só na perspectiva do investidor, mas na perspectiva de gestão da dívida pública, dos papéis emitidos pelo Tesouro? Porque esta escadinha, de certa forma, incentivava a permanência por mais longo prazo. O secretário, o seu colega de Fazenda, o secretário Marcos Pinto, em recente entrevista ao Valor, mencionou que agora a preocupação do governo estaria muito mais voltada na gestão de títulos que são pré-fixados ou pós-fixados e não mais na questão da duração. É esta a justificativa para se adotar esta padronização? Ou isso não pode levar a um incentivo a operações de mais curto prazo e em prejuízo daquelas que têm uma duração mais longa? Acho que não, Yuri. O que a gente está fazendo no Ministério da Fazenda é, depois de avançar com a reforma tributária do consumo, é tratar da reforma tributária da renda. O primeiro projeto de lei que isenta quem ganha menos e taxa os pouquíssimos que ganham mais de 1 milhão está apresentado, está para o debate público já começou. E aqui a gente faz uma segunda parte, né, da renda da aplicação financeira, da renda do capital financeiro. E aqui é importante dizer que a média hoje, entre 15% e 22%, a depender da maturidade, da duração dos investimentos das aplicações.
já é um pagamento da ordem de 17,5%. Quem se organiza, quem tem mais fôlego, tende a pagar 15%, porque deixa o dinheiro todo o período. As pessoas de classe média, as pessoas mais simples, que eventualmente precisam de mais liquidez, precisam sacar, são as que pagam mais perto de 22,5%. Então, no fundo, a gente está equilibrando, equacionando, para que a gente tenha uma padronização racional da tributação da aplicação financeira, com um grande ganho para o investidor, e todo investidor, seja o pequeno, o médio e o grande tradicional investidor, que é poder fazer compensação das perdas no ano. Você tem uma aplicação em bolsa, você tem uma aplicação em renda fixa, as perdas eventuais que você tenha, você pode compensar e deduzir do pagamento de imposto de renda que você tenha feito no ano. Esse é um grande ganho, o próprio mercado tem reconhecido isso. A parte do Tesouro, de fato é uma preocupação que a gente tem com o alongamento da dívida, mas ele se coloca dentro de um contexto em que a gente faz essas duas reformas e passa a acompanhar quais são os efeitos para o Tesouro Nacional. Mas, na nossa perspectiva, isso está bem endereçado. Aproveitar, então, o senhor mencionou a questão da reforma do imposto na renda, né, da tributação da renda, antes foi feita do consumo. O projeto de isenção para quem ganha até R$5.000, de isenção de imposto de renda, já foi enviado antes ao Congresso Nacional, já está em discussão, grupo de trabalho formado com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, à frente dos trabalhos, etc. E aí vem a MP com essa série de medidas que também afetam a tributação da renda. Como é que as duas proposições vão se acoplar? E aí, voltando à questão dos títulos isentos, isso não pode levar a uma situação de bitributação desses títulos, ao terem os 5% que passam a ser cobrados agora e depois esta renda, este rendimento também fazer parte da base de cálculo naquilo que o governo mira dos 10% de alíquota efetiva para quem tem renda mensal média acima de R$50.000? Como é que vai ser equacionar as duas propostas e fazer este cálculo nesse caso, secretário? Eu acho que tem a coordenação dessas tramitações no Congresso. Elas perpassam, via de regra, mais de um projeto mesmo, né? A gente mesmo está trabalhando em coordenação com as lideranças do Congresso para apresentar na próxima semana um projeto de lei que trate de revisão de benefício fiscal. Agora, quando a gente olha para os títulos isentos que passam a ter uma alíquota de 5% de imposto de renda, para diminuir essas assimetrias, a gente também faz com que uma coisa dialogue com a outra. A gente começa a tratar agora um benefício fiscal e pode aprofundar para outros benefícios fiscais nas discussões que vêm à frente. O mesmo se dá com o imposto de renda. A equipe da Fazenda se orgulha muito do projeto que foi apresentado com a isenção dos R$5.000. A gente conseguiu, depois de muito estudo, muito trabalho, apresentar, e aí já respondo um dos seus itens, Yuri, uma proposta de compensação para isentar quem ganha até R$5.000 e diminuir o imposto de renda de quem ganha de R$5.000 a R$7.000, que passa por uma tributação mínima. Não se trata de um novo tributo. Isso é importante esclarecer. As pessoas que ganham mais de R$600.000 por ano e principalmente quem ganha mais de R$1.200.000 passam a ter que contribuir pelo menos 10%. Essa é a lógica. Quanto mais se paga durante o ano, menos você vai ter que pagar no seu ajuste do imposto de renda. Então, se pagando qualquer outro tributo nas aplicações financeiras, no seu trabalho, você já contribuiu, como a maioria das pessoas do Brasil já contribui mais de 10% de alíquota efetiva, não há nenhum impacto, não há nenhum adicional de imposto de renda a ser pago. Então, é preciso calibrar isso para que só aqueles que não tenham contribuído com mínimo de 10% paguem 10% por ano. Então, eu não vejo como uma nova tributação, mas sim como um piso, né, um patamar que precisa ser respeitado por todos do país, num princípio de justiça ampla. A gente sabe que o Congresso Nacional ele é muito sensível também a pressões setoriais e o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, já sinalizou que essa série de propostas contidas na medida provisória pode, inclusive, enfrentar resistência. Queria pensar num cenário hipotético, se essa medida provisória for derrubada pelo Congresso Nacional, não for chancelada pelo Congresso Nacional. Quais seriam as alternativas desenhadas no Ministério da Fazenda exatamente para cumprir a meta fiscal desse ano? Por exemplo, o contingenciamento orçamentário está na mesa? Já não só está na mesa, como já foi feito, né? Quando em 22 de maio foi anunciado as medidas,
houve uma contenção de gasto de 30 bi, 10 bi de bloqueio, 20 de contingenciamento, e a proposta do IOF, que vem embasada em termos regulatórios e com uma consequência fiscal que é preciso ser explicitada. A consequência fiscal era de 20 bi, hoje muito menor, com a medida provisória cobrindo essa previsão de 20 bi. Então a gente segue nesse ano, em termos de novidade, tendo um bloqueio de 30 bi de despesa, estamos cortando despesa em 30 bi e estamos propondo ao Congresso, não estamos fazendo esse aumento de imediato, um aumento de 20 bi do lado da Receita. Lembrando que a gente ainda sente muito o impacto da desoneração da folha, do PERSE, que foram benefícios fiscais dados sem a contrapartida da compensação e que seguem impactando essa receita. A nossa linha de base é a seguinte: nós não estamos querendo aumentar a arrecadação porque o que a gente quer é zerar o déficit, como foi feito em 24. Se a gente está com alguns problemas na receita em termos de arrecadação agora, eles advêm desses problemas, de ter dado benefícios sem compensação, de ter avançado com mais despesas sem que fosse previsto a fonte de arrecadação que fosse arcar com essa despesa. Então a gente quer manter o equilíbrio fiscal. Lembrando que mantendo esse equilíbrio, fazendo essas assimetrias, atacando os benefícios fiscais, cujo consenso é grande no Congresso, que a gente deve rever parte dos benefícios fiscais, fazendo o corte de despesa. A gente propôs na medida provisória agora revisão do Ateste Med, regras de seguro-defeso, de pé de meia. Com tudo isso, a gente vai viabilizar um país com juros mais baixos e inflação sob controle. Se a gente não perder isso de vista, todo esse esforço ele vai ser positivo para o país, para os setores produtivos e para os trabalhadores do país. Secretário, o senhor citava exatamente essa revisão dos benefícios fiscais. Eu queria entender essa metodologia em torno dessa análise, desses 10%, né, lineares ali, propostos pelo Ministério da Fazenda, e por que não uma alternativa um pouquinho mais ampla, né? O Ministério contempla ali uma renúncia tributária de cerca de 800 bilhões de reais, se eu não estiver enganado. Por que atacar só esses 10% de uma forma linear e não mirar, por exemplo, aquilo que, por exemplo, uma Zona Franca de Manaus? Eu queria entender o que os números também levantados, tanto pela pasta que o senhor é secretário executivo, quanto o planejamento, o que impediu, por exemplo, uma revisão maior desses benefícios tributários? Veja, eu acho que a discussão de benefício tributário foi colocada, foi trazida para a mesa. O próprio presidente Hugo Motta, quem confio a condução que tem feito da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, junto com o presidente Davi Alcolumbre, as próprias lideranças do Congresso têm falado sobre a necessidade de se fazer a revisão de benefício fiscal. O próprio governo reconhece isso e a gente já fez isso quando a gente reviu a subvenção do ICMS, quando a gente reviu a isenção dos fundos fechados, fundo em paraíso fiscal. A gente reviu quando a gente passou a efetivamente cobrar tributo das empresas de bets, né, as empresas de aposta de cota fixa, que tiveram uma isenção, uma imunidade, vamos dizer, de 100% durante o último governo. Tudo isso tem sido feito. A gente vê com ótimos olhos avançar mais na linha do que você colocou, em rever de maneira mais forte, mais ampla os benefícios fiscais. Isso precisa ser considerado do ponto de vista de condição política de aprovação. O que a Fazenda tem proposto é, quanto mais amplo, quanto mais linear, quanto menos escolhas idiosincráticas, né? Vamos escolher um setor, poupar outro. Não. Como a gente tem aqui, está olhando para o interesse público, o importante é fazer linear, para dizer, em termos relativos, todo mundo vai manter a condição, porque no fundo todo mundo vai manter 90% na nossa proposta do benefício, deixando 10% em prol do país, para que a gente tenha juros mais baixos, inflação sob controle, como eu disse. E acho que esse é o caminho. Do nosso ponto de vista, nada poderia ser deixado de fora. A gente poderia incluir tudo. O debate político vai trazer o tom aqui do que é possível aprovar em termos de quórum, de PEC, em termos de quórum de lei complementar. E por isso essa mediação, que é democrática, que é devida, deve ser feita junto com o Congresso Nacional. De novo, repetindo, o que a gente gostaria muito é de fazer linear e atingindo um patamar mais amplo possível, na linha do que você propõe.
Secretário, o senhor mencionou que a medida provisória tem algumas ações de redução de despesas ou de equalização das contas, como, por exemplo, incluir o pé de meia no piso constitucional da educação, questão de seguro-defeso, do ateste médio, etc. Um outro ponto que o ministro Fernando Haddad tem colocado, de novo fazendo menção ao evento do qual ele participou semana passada aqui em São Paulo, do Grupo Prerrogativas, ele mencionou o impacto que tem sido provocado nas contas públicas pelas concessões por meio judicial, principalmente, do benefício de prestação continuada. A gente acabou de ver também, numa das derrubadas de veto ontem da parte do Congresso Nacional, mais um mecanismo, um veto derrubado que amplia o rol de possibilidades de concessão do BPC. O quanto isso está no radar do Ministério da Fazenda para se equacionar essa conta e quais outros instrumentos podem vir, não só da Fazenda, do Executivo, mas dos outros poderes para ajudar a fechar essa conta e que se tornou um gargalo importante, né? Até fazendo um pouquinho de cabotinismo aqui, menção a uma reportagem aqui da CNN Brasil, do CNN Money, que mostra ali que as concessões judiciais para o BPC saltaram 60% nos últimos 3 anos e fizeram o programa praticamente dobrar de rubrica, de orçamento, de despesa em questão aí de poucos anos. Por isso que é importante, Yuri, a gente ter essa abertura de diálogo para a gente ir evoluindo e chegando do outro lado da rua aqui para equacionar esses vários temas. Na medida provisória, como há essa cobrança, e é legítima que haja essa cobrança da gente rever alguns gastos do governo, alguns temas já foram tratados. Então, o ateste médio, que está gerando, na nossa avaliação, pode estar gerando um pedido abusivo por parte de alguns beneficiários, simplesmente tendo que subir, né, a digitalização de um atestado médico, isso fica limitado não mais àquele período todo do auxílio-doença, mas a um período pequeno. Se o beneficiário quiser gozar por um período maior do que 30 dias, ele vai ter que voltar a passar pela perícia. Afastamentos menores podem ser feitos de maneira digital. A gente procura equilibrar e diminuir o crescimento que nós vamos ter com o benefício incapacitante. O seguro-defeso, a gente está buscando um duplo filtro, para além do Ministério da Pesca, ter também uma habilitação nas prefeituras de quem recebe o seguro-defeso. O Comprev, que é uma compensação previdenciária que existe entre os entes. Também é importante que a gente respeite a rubrica orçamentária e busque fazer o acerto de contas entre União e outros regimes previdenciários. O pé de meia, é importante dizer, como o piso da educação tende a crescer um pouquinho ano que vem, esse crescimento já deve ser usado para financiar e pagar o pé de meia. Então a gente está aproveitando, não gerando mais espaço para despesa, mas cobrindo a necessidade de colocar o pé de meia de maneira completa no orçamento com o aumento do piso de educação. Isso tudo já dá uma resposta de 4 bi para o ano de 2025 e de 10 bi de corte de despesa para o ano de 2026. E a gente pode aprofundar esse debate no Congresso. Vamos deixar só rapidamente, secretário, a questão do BPC. Como é que pode ser enfrentado essa questão, esse aumento tão significativo, principalmente por medidas judiciais? O BPC nos preocupa, Yuri. Você colocou muito bem. O ministro Haddad tem falado sobre isso. A gente tem hoje em torno de 25% a 30% das concessões do benefício do BPC feitas de maneira judicial. O ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, tem conversado com o Supremo Tribunal Federal, com o CNJ, com a coordenação do ministro Barroso, e está muito próximo de ter ali um entendimento de uma padronização mínima dos requisitos, né, dos critérios a serem observados pela Justiça nas concessões desse benefício judicial. Critérios como indicar qual é a capacidade, fazer ali a indicação da renda per capita familiar, que são critérios exigidos pela lei, e não ter ali simplesmente concessões abrangentes, que não sigam parâmetros, né, e critérios mínimos. Então, eu vejo com muita preocupação, inclusive a derrubada de veto que você menciona. O BPC ele tem um crescimento muito grande do ponto de vista do espaço que a gente usa no orçamento para pagá-lo. Ao ter o aumento, o incremento do BPC como despesa obrigatória, portanto, não há opção por pagá-lo ou não, é preciso pagá-lo. Há uma compressão em uma série de outras despesas discricionárias. Parte do que a gente tem visto no ano passado, que foram bloqueados 20 bi
esse ano, que nós já estamos com contingenciamento e bloqueio de 30, vem de pressões de crescimento do BPC, de pressões do crescimento do Proagro, de pressões do crescimento do INSS. Então vejo com preocupação, está no nosso radar, espero que essa solução desenhada entre a AGU e CNJ nos ajude a conter o crescimento do BPC. Secretário, eu vou querer aprofundar essa discussão a respeito exatamente dessa limitação dos gastos livres no orçamento, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua esse nosso papo com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, aqui no CNN Money. Abertura de mercado já volta, não sai daí que a gente continua com essa entrevista com o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Abertura de mercado de volta nessa quarta-feira, 18 de junho, agora 10 horas e 41 minutos, e a gente volta a Brasília para continuar a nossa conversa, a nossa entrevista com o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan. Secretário, o senhor estava dizendo que a gente está próximo de uma padronização do entendimento do Conselho Nacional de Justiça sobre o BPC. Vai ver que tipo de padronização desses critérios e também a gente queria entender qual vai ser o impacto fiscal dessa padronização. O principal impacto que a gente deve buscar em algumas despesas do governo, como é o caso do BPC, é uma estabilização. O que a gente tem visto no BPC, o Yuri mencionou isso no bloco anterior, é um crescimento muito acentuado nos anos recentes. A preocupação de ver o BPC que paga ao beneficiário um salário mínimo, que hoje é mais do que R$ 1.500, comparado com, por exemplo, outros programas como o Bolsa Família, em que você tem um pagamento de R$ 600 para os beneficiários, mostra que há mais do que o dobro, o valor do benefício do BPC. Então, esse crescimento ele tem se mostrado grande em alguns estados, alguns municípios têm até passado o Bolsa Família, e é preciso controlar esse programa para que ele se mantenha, ele é importante, tem a sua importância. O ministro Haddad relembra os seus tempos de ministro da Educação, em que o BPC foi fundamental para que você fizesse a inclusão de pessoas com deficiência na rede pública e tivesse o suporte aos estudantes. Então, para que a gente mantenha o programa sólido, rígido, respeitado, é preciso conter esse crescimento. O entendimento da AGU com o CNJ, isso tem sido feito em parceria com o governo, é para que a gente contenha o crescimento e dê maior controle, maior racionalidade ao que a gente tem visto hoje. Dado que, como eu disse, de 25% a 30% das concessões do benefício têm sido feitas via judiciário. E não necessariamente com uma padronização de qual a incapacidade, quantas pessoas na família, qual o critério de renda, se foi de fato checado todos os bancos de dados que a gente tem utilizado para fazer os cruzamentos, bancos de dados de concessionários de serviço público, bancos de dados do próprio governo e de governos estaduais e municipais. É importante ter o controle para que a gente pague a quem tem direito e evite o pagamento abusivo e evite esgarçar um programa que é tão importante. Perspectiva de uma desvinculação do aumento real do BPC e também de outros benefícios do salário mínimo, secretário? Veja, esse é um debate que foi feito o ano passado. O ano passado a gente apresentou, para fins de revisão de gasto, uma emenda constitucional, uma lei complementar e uma lei ordinária ao Congresso Nacional e fomos bem-sucedidos e sempre agradecemos o Congresso Nacional por ter nos ajudado a votar essas três matérias que foram fundamentais para fortalecer o novo marco fiscal, diminuir o tamanho dos contingenciamentos e bloqueios que a gente está fazendo esse ano e passou por uma série de temas. A gente reviu a política de crescimento real do salário mínimo para que houvesse também uma estabilização com o crescimento do arcabouço fiscal. A gente reviu uma série de outros temas, O próprio BPC foi revisto em parte, a outra parte o Senado Federal optou ali por diminuir a previsão de moderado e grave para incapacidade, como estava previsto. O presidente Lula teve que fazer esse acordo para sancionar o contexto da lei. A gente avançou em vários outros temas, na Lei Aldir Blanc, no Fundeb, na desvinculação de receitas da União e deixou de avançar em outros, A gente vai lembrar do Fundo Constitucional do DF, que tem uma atualização muito maior do que outros fundos de desenvolvimento regional pelo país e que a gente não conseguiu avançar para limitar o crescimento. Vai seguir crescendo, mas para conter o crescimento não foi possível fazer isso. Então, eu acho que o grande debate de despesa foi feito ano passado. A gente está repropondo ao Congresso
como eu disse aqui, 4 outros temas e deixando aberto, como não pode deixar de ser, é óbvio dizer isso, para que essa interação com o Congresso apareçam eventuais outros pontos que a gente pode assimilar também. Secretário, uma outra questão aqui também, voltando a fazer menção à equipe coordenada pelo meu amigo Fernando Nakagawa, a questão, a gente está falando aqui dessas várias medidas para que o governo consiga cumprir a sua meta fiscal, dentro das regras do arcabouço fiscal, uma regra que foi criada pelo atual governo. Agora, a gente tem visto, e um balanço que o Fernando Nakagawa nos trouxe, é que ao longo desses últimos 3 anos, dos 3 anos do atual mandato, mais de 320 bilhões de reais ficaram fora do cálculo da meta fiscal, pelos mais variados motivos. O principal foi a PEC da transição, também teve a questão de equalização dos precatórios, que era um passivo do governo passado, e uma série de outras medidas. Foi anunciado para a semana que vem uma audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal em relação à questão das fraudes do INSS, que podem ajudar ali a trilhar o caminho de uma prioridade do governo, que é ressarcir os aposentados e pensionistas. A questão é que o governo já pediu também ao Supremo que isso fique fora do cálculo da meta fiscal. O quanto essas várias medidas, sem entrar no mérito de se são justas ou se não deveriam estar fora da meta, mas o quanto essas série de medidas fora da meta fiscal não embutem um risco de corrosão da credibilidade da própria meta fiscal. É importante dizer que nada ficou fora da regra fiscal a não ser dentro do próprio ordenamento jurídico brasileiro. Então, lembra que o marco fiscal, eu sempre tenho relembrado isso nesses dias, o marco fiscal aprovado em 2023, ele gera os seus efeitos de maneira completa em 2024, pela própria previsão do arcabouço, proposto pelo governo, aprovado pelo Congresso. No ano de 2024, foram bloqueados 20 bi, como eu disse, porque o arcabouço operou. Em 2023, o arcabouço não gerou os seus efeitos. Então, a PEC da transição, mesmo a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre precatório, não é correto dizer que ficou fora do arcabouço fiscal. Foram momentos anteriores ao arcabouço e que, em grande medida, o que se fez ali foi resolver um problema do passado, né? Os precatórios foram parcelados, né? Não foram pagos no tempo correto, que era o tempo ali do governo anterior, e o compromisso do presidente Lula e do ministro Haddad foi não deixar que as pessoas ficassem sem receber os precatórios. Precatório é dívida de condenação judicial que tem que ser honrada pelo Estado. Então, a União, que fez em 2023 para regularizar e não ter essa pressão por calote, né, que vinha acontecendo de antes, o governo arcou com mais de 90 bi de precatório. Não é correto dizer que isso fica fora das regras fiscais, até porque foi feito no momento anterior. A PEC da transição, a mesma coisa, né? O que tem aparecido no debate, então, por exemplo, quando a gente olha Rio Grande do Sul teve um decreto legislativo aprovado pelas 2 casas do Congresso, reconhecendo que não era possível prever no planejamento orçamentário regular uma tragédia como aquela. Então, era preciso não deixar o Estado do Rio Grande do Sul sem ajuda naquele momento difícil, então foi autorizado alguns gastos e a própria equipe econômica conteve esses gastos no Rio Grande do Sul, exigindo comprovação de dano, fazendo com que os recursos chegassem para as empresas e para as pessoas, aliviando o cofre dos estados do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios, suspendendo o pagamento da dívida, reforçando a FPM, mas o benefício principal do que foi autorizado foi dado às empresas, às pessoas. Tanto que a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul em 2024 foi maior ao fim do ano do que a prevista originalmente antes da catástrofe. Então, alguns desses pontos é importante deixar claro, não é que ficou fora da regra fiscal por vontade do governo, muito ao contrário. O governo é aqui refém das decisões do Supremo, das disposições legais. O caso agora do INSS, para tocar nesse ponto que você mencionou, como a gente tem visto um crescimento das demandas judiciais para fins de ressarcimento por parte do governo, essas condenações dariam ensejo a pagamento de RPV, via de regra, que pela decisão do Supremo segue ainda fora da meta até o ano de 2026. Então, o que o ministro da AGU pediu ao Supremo é que a gente mantenha essa linearidade com o entendimento lá de 2023 dos precatórios e de RPV, para que isso não acumule um passivo muito grande no judiciário. Então, para tudo tem aqui uma explicação dentro do ordenamento jurídico. Ou teve autorização do Congresso, ou tem decisão do Supremo e o governo está cumprindo
nesse sentido. Para outros casos, eu tenho ouvido várias críticas que aparecem, há talvez uma falta de um entendimento mais preciso. Outro dia eu ouvi uma crítica sobre o consignado do trabalhador, que foi uma política anunciada agora, em 2025, pelo presidente Lula, e que não tem recurso público. O consignado do trabalhador são as instituições financeiras que participam do programa, podendo fazer ali um empréstimo com a garantia do pagamento do salário dos trabalhadores para que o juro seja mais baixo desse empréstimo. O que o governo viabilizou foi uma espécie de inteligência, uma espécie de cadastro positivo, mostrando o histórico dos dados que o próprio governo tem com a autorização dos trabalhadores, para que os bancos saibam por quanto tempo aquela pessoa estava empregada, então ela está mantendo o emprego de maneira constante, ela já tomou outros empréstimos e arcou com esse empréstimo nas datas e nos termos corretos, o que dá credibilidade. Os bancos oferecem juros muito mais baixos do que essas pessoas já estão tomando hoje no mercado de crédito. Então, acho que tem uma série de entendimentos, os temas não são simples, mas eu volto a reprisar aqui, o que a gente tem um compromisso muito grande com o arcabouço fiscal, com a nova regra fiscal, e estamos cumprindo o limite de despesa com todas as consequências, né? De bloqueio, de discussão de novas medidas. Vocês têm acompanhado quanto é complexo mesmo, quanto de interesse essas novas medidas movimentam. E, de novo, o que nós estamos pedindo é compreensão pela trajetória que estamos construindo. Se os dados da economia hoje estão bons, não é por um fortuito da natureza, é pela condução da política econômica que vem sendo feita pelo ministro Haddad. Por isso, insistir na compreensão das despesas que, eventualmente, por decisão do Congresso, do Supremo, estão fora da meta fiscal, são circunstanciais e tem um fundamento para isso, e também para a recomposição da nossa base de receita. Secretário, eu tinha perguntas suficientes para 5 horas de papo, tenho certeza que o Uripita também, mas infelizmente nosso tempo aqui é esguio. Queria te agradecer pela disponibilidade, né, dizer que a gente entrevistou aqui Dario Durigan, que é secretário executivo do Ministério da Fazenda e ministro interino, né, durante as férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Muito obrigado pela disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui no CNN Money e na CNN Brasil. Uma honra estar com vocês. Obrigado.